Muito bem, meu amigo e minha amiga ouvinte, sejam todos bem-vindos ao meu canal, Damião Moraes, levando a verdade até você. Eu quero compartilhar com você essa mensagem que está escrito aqui no livro de Marcos, a partir do capítulo 1, a partir do versículo 29, está escrito assim: a cura da sogra de Pedro e de diversos enfermos. Aqui já deixa bem claro a cura da sogra de Pedro e de diversos enfermos. Espera aí, a sogra de Pedro? Raciocina comigo. Os religiosos, a religião, ela afirma que Pedro, o apóstolo Pedro, ele foi o quê? O primeiro papa, não é verdade? Me diga uma coisa, só tem sogra quem é casado, sim ou não? Como é que Pedro era casado? Pedro tinha filhos e Pedro, ele era papa. Como é que se explica uma coisa dessa? Raciocina comigo, meu amigo e minha amiga. Eu creio que você, tenho todo o respeito a todos vocês que professam uma religião. Eu tenho todo o respeito a vocês, mas é bom que vocês tomem conhecimento da palavra, porque nela Deus revela toda a verdade, para que você fique a par daquilo que é verdade e daquilo que não é verdade. Vamos prosseguir para você entender. E logo saindo da sinagoga, ou seja, do templo, foram à casa de Simão. Se Pedro estava no templo, é porque ele estava pregando o quê? O Evangelho. Ele estava anunciando a palavra de Deus, ele estava levando Jesus até as pessoas. Ele estava levando o conhecimento da palavra de Deus até as pessoas que não conheciam. E logo saindo do templo, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João, os discípulos. E a sogra de Pedro, a sogra de Simão Pedro, estava deitada com muita febre. E logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou, e ela os servia-os. Olha só, o Senhor Jesus Cristo, junto com Pedro, foram até a casa de Pedro, porque chegou ao conhecimento de Pedro que a sogra dele estava muito doente, estava com uma febre que nada nesse mundo era capaz de eliminar aquela febre. Se Jesus não tivesse ido ali, meu amigo, ela teria morrido. Mas Jesus seguiu ao lado de Pedro e tomou ela pelas mãos, e a febre a deixou. Então aquela febre era causada pelo mal espiritual. É por isso que nós falamos, existe o problema físico e existe o problema espiritual. O problema físico, os médicos com a medicina resolvem. O problema espiritual, só quem resolve é a fé no Senhor Jesus Cristo. Então ele diz assim: e tendo chegado à tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhes todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades,
expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para o lugar deserto, e ali orava. Quer dizer, o Senhor Jesus, ele foi chamado para ir na casa de Pedro, curar ela daquela febre. E quando o povo ficou sabendo que ele estava ali, ajuntou-se a multidão, toda a cidade, o povo da cidade inteira o cercaram ele. Milhares de pessoas estavam enfermas, milhares de pessoas estavam doentes de toda espécie de enfermidade, e ele curou a todos. Ele curou a todos. E seguiram Simão Pedro e os que estavam com ele, e achando-o, disseram: todos te buscam. Ao que Jesus responde para ele, disseram a Jesus: olha, as pessoas te buscam, as pessoas te procuram. E Jesus lhe disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. Quer dizer, Jesus veio para anunciar o reino do céu. Jesus veio para anunciar a salvação. Ele veio para anunciar o arrependimento de pecados e o caminho para a pessoa seguir, que é Ele. E pregava nas sinagogas e por toda a Galileia e expulsava os demônios. Tem gente que abre a boca e diz que os demônios não existem. Eles sempre existiram, meu amigo. E o foco dele é a imagem e semelhança de Deus, que é o ser humano. Deus não criou o corpo do ser humano para ser templos de demônio. Deus criou o ser humano para ser templo do Espírito Santo. O problema é que o ser humano aproveita o livre-arbítrio que Deus deu para ele, então ele opta por não obedecer à palavra de Deus e se sujeita às vontades do diabo. E por isso eles entram e fazem morada e causam destruições, catástrofes extraordinárias na vida das pessoas, enquanto elas não se arrependem. Meu amigo, minha amiga, deixe o seu like, se inscreve em meu canal, Damião Moraes, levando a verdade até você, e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.